pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre plano inclinado com atrito, beleza? Na última aula a gente viu plano inclinado, sem atrito. Nós vimos lá que a força, peso, ela pode ser decomposta no peso tangencial e no peso normal, beleza? No caso de um plano inclinado, o valor do peso normal ele vai ter a mesma intensidade da normal, que age sobre o bloco, por isso que recebe o nome de peso normal, exatamente por isso. Beleza? E o peso tangencial é aquela força que vai fazer com que o bloco escorregue sobre o plano. Na aula de hoje nós vamos ver que além do peso e da normal, nós vamos colocar mais um conteúdo ali, mais uma variável que é o atrito. Beleza? Essa força de atrito pode impedir que o bloco escorregue, aí nós vamos ter a força de atrito estático, o bloco não está escorregando por causa da força de atrito que está impedindo. E podemos ter também o bloco escorregando com a força de atrito, e nesse caso que o bloco está escorregando, vamos ter a força de atrito cinético acontecendo. Beleza? Então nós vamos ver aí o que muda no plano inclinado quando a gente coloca essa variável do atrito no sistema. Beleza? Então fiquem ligados, vamos compartilhar os slides. O tópico da nossa aula de hoje, plano inclinado com atrito. Beleza? Então vamos lá. Então quando eu tenho um plano inclinado aqui, beleza? Além da força peso e da força normal, agora vai ter uma força, certo? Que vai ser a força de atrito entre o bloco e a superfície. Beleza? No caso desse bloco estar escorregando para baixo, a força de atrito puxa para cima. No caso desse bloco estar escorregando para cima, a força de atrito aponta para baixo. Beleza? Mas nesse caso aqui, no caso do meu exemplo, eu vou ter aqui então perpendicular à superfície, eu vou ter a força normal e o peso normal, que vão ter as mesmas intensidades. Beleza? E aqui eu vou ter o peso tangencial puxando esse bloco para baixo e a força de atrito puxando esse bloco para cima. Beleza? Então essas aqui são as forças que eu vou ter nesse bloco sobre esse plano inclinado com atrito. Lembrando aí então que eu tenho aqui o peso tangencial, peso normal, a força de atrito, o ângulo de inclinação e também temos aqui a força normal. Beleza? No caso, o peso normal e a força normal têm a mesma intensidade, o mesmo valor numérico. E a força resultante que eu vou ter nesse sistema, já que a normal e o peso normal têm a mesma intensidade, então essas duas forças cancelam. E eu vou ter aqui como força resultante desse sistema o peso tangencial, o peso e o atrito. Tudo isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração desse sistema. Beleza? Então essa aqui é a força resultante que eu vou ter nesse sistema do meu exemplo. Lembrando que o peso tangencial ele é igual ao valor da força peso vezes o seno do ângulo de inclinação. O peso normal, mais uma vez aqui repetindo para vocês, tem o mesmo valor da normal, que é igual ao peso, valor da força peso, vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Beleza? Então essas aqui são as forças que atuam sobre esse bloco, escorregando sobre um plano inclinado com força de atrito. Beleza? E agora vamos ver algumas situações específicas quando eu tenho um plano inclinado com atrito. Beleza? Lembrando aqui que como eu calculo atrito, é o coeficiente de atrito vezes a normal. No caso do plano inclinado, vai ser o coeficiente de atrito vezes o valor do peso normal. Beleza? Lembrando que agora, sempre num plano inclinado, a normal e o peso não têm o mesmo valor, tá? A normal vai ter o mesmo valor do peso normal. É peso vezes o cosseno do ângulo. Beleza? Então essas aí são as equações que nós vamos levar em consideração. Beleza? Então aqui vamos analisar a força resultante sobre um plano inclinado com atrito, beleza? No caso aqui, ó, eu tenho o peso tangencial puxando o bloco para baixo e o atrito puxando para cima. Então os dois vão competir. Então a força resultante é igual ao peso tangencial menos a força de atrito e a força resultante é a massa vezes a aceleração. Beleza?
Peso tangencial é peso vezes o seno do ângulo de inclinação. Peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Atrito, força de atrito é o coeficiente de atrito vezes o peso normal. E peso normal é a força-peso vezes o cosseno do ângulo. Juntando todas essas informações aqui, eu acabo chegando que massa vezes aceleração é igual ao peso tangencial, que é a massa vezes a gravidade vezes o seno do ângulo de inclinação, menos a força de atrito, que é o coeficiente de atrito, vezes o peso normal, que é massa vezes a gravidade vezes o cosseno do ângulo. Vejam vocês que eu tenho massa em todos os termos, então eu posso cortar as massas aqui. Beleza? Cortando as massas, desse lado eu tenho a gravidade nos dois termos, eu deixo ela em evidência, e é assim que eu calculo a aceleração com plano inclinado com atrito. Beleza? Se eu tenho um plano inclinado com atrito, é assim que eu vou calcular a aceleração. A aceleração, então, porque esse bloco escorrega, ele é igual à gravidade, aceleração da gravidade, vezes o seno do ângulo de inclinação, menos o coeficiente de atrito, vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Beleza? Então, essa aqui é a forma para aceleração. Como eu falo para vocês sempre, todo exercício de dinâmica, o exercício pode não pedir para você calcular a aceleração, mas você vai precisar da aceleração para achar todos os valores do sistema. Tá? Todas as perguntas partem dessa aceleração. Então, achar a aceleração é muito importante. Beleza? O que muda da aceleração para o plano inclinado com atrito para o plano inclinado sem atrito? É esse valor aqui. Ó. Beleza? Sem atrito é gravidade vezes o seno do ângulo. Com atrito, eu tenho menos coeficiente de atrito vezes o cosseno do ângulo. Tá? Então, esse é o termo adicional quando você tem atrito para calcular a aceleração. Esse é o termo adicional que você vai utilizar. Então, com atrito, você usa essa fórmula. Sem atrito, você usa só essa primeira parte aqui. A segunda fica para fora. Tá? Com atrito, você coloca isso. Sem atrito, você tira isso aqui. Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar uma situação onde o bloco está em repouso. O bloco está parado. Beleza? Então, se o bloco está em repouso, a força resultante é zero e o peso tangencial vai ser igual à força de atrito estático, porque o bloco está parado. Então, se o bloco está parado, a força de atrito ela é estática. A aceleração é igual a zero. Beleza? Se você estiver no limite para se movimentar, ou seja, o bloco está quase escorregando. Quando o bloco está quase escorregando, então você tem a força de atrito estático máximo, que é o coeficiente de atrito estático, vezes o peso normal. Então, voltando aqui. Beleza? Para dar tempo de vocês copiar. Então, no caso do bloco parado, força resultante é zero, a aceleração também é zero. O peso tangencial é igual à força de atrito estático. E se o bloco estiver na iminência de se mover, presta atenção nessas palavras, iminência, no limite para o movimento, ou quase se movimentando, aí você tem que lembrar que a força de atrito que você está pensando é a força de atrito estático máximo, que é o coeficiente de atrito estático vezes o peso normal. Tá? Então, se estiver no limite, na iminência, quase se movimentando, você usa coeficiente de atrito estático vezes o peso normal para achar a força de atrito. Beleza? Bloco em movimento uniforme. Se o bloco está em movimento uniforme, significa que a força resultante é zero. O peso tangencial vai ser igual à força de atrito cinético, já que ele está se movimentando de maneira uniforme, força resultante é zero, e a força de atrito que você vai utilizar é o atrito cinético, o bloco está escorregando. E como o movimento é uniforme, a aceleração é igual a zero. Sempre que o movimento for uniforme, a aceleração é zero e a força é zero. Beleza? No caso do bloco em repouso, peso tangencial é igual a atrito estático. Bloco em movimento uniforme, peso tangencial é igual a força de atrito cinético e força de atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes o peso normal. Beleza? Então, essas são as equações, são os valores que você vai utilizar quando o bloco estiver em movimento uniforme, escorregando de maneira uniforme, tanto para baixo, tá? Escorregando para baixo com o movimento uniforme. Beleza? Outra condição aqui.
você vai aplicar uma força nesse bloco, tá? Então, você não vai ter só a força peso e o atrito aqui agindo. Você vai colocar uma outra força, uma força F, sendo aplicada aqui na direção do plano. Beleza? E essa força F vai fazer com que o bloco suba de maneira acelerada. Então, eu vou puxar esse bloco para cima, fazendo com que ele suba de maneira acelerada. A força resultante é a massa vezes a aceleração. E a força resultante aqui vai ser igual à força F menos o peso tangencial menos o atrito cinético, tá? No caso que eu estou puxando o bloco para cima, o atrito vai se apontar para baixo, tá? Então, o atrito aqui e o peso tangencial vão ter a mesma direção. Peso tangencial é peso vezes o seno do ângulo. Atrito cinético é o coeficiente de atrito cinético vezes o peso normal. Então, eu vou ter essa equaçãozinha aqui, beleza? Isso aqui, lógico, para eu tentar achar essa força F, ou aceleração. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa massa, passar para o outro lado, aí eu calculo a aceleração, tá? Essa aceleração aqui, ó, vejam vocês o que tem diferente dessa aceleração para outra que eu tinha colocado quando eu tenho um bloco unipolar. Essa força F aqui, ó, tá? E o peso e o atrito aqui, eles têm o mesmo sinal, estão apontando para a mesma direção. Isso no bloco sendo acelerado para cima, tá? Se vocês não lembrarem da fórmula, pessoal, façam isso aqui, ó. Sempre lembrem. Uma coisa que vocês sempre têm que lembrar na dinâmica. Força resultante é sempre igual a massa vezes aceleração. E força resultante é sempre igual à soma de todas as forças. Beleza? Todas as fórmulas de dinâmica partem desses conceitos. Força resultante é massa vezes aceleração e força resultante também é a soma de todas as forças. Você não precisa lembrar da fórmula se você lembrar disso aqui. Isso aqui eu quero que vocês lembrem. Com essas duas condições, você resolve qualquer condição. Bloco subindo, bloco descendo, bloco parado, bloco em movimento uniforme. Com isso, você resolve todas as questões de dinâmica. Beleza? É só você analisar, ver quais são as forças, quem está indo para o mesmo lado, quem está indo para o lado oposto, para você saber ali qual vai ser as fórmulas, para saber o que você vai calcular. Beleza? Então, lembrem sempre, força resultante é a massa vezes aceleração, e força resultante também é soma de todas as forças. Beleza? Com essas duas ideias, você resolve qualquer problema de dinâmica. Beleza? Então, agora vamos para uma outra situação. Agora, o bloco descendo. Eu ainda estou fazendo uma força para cima, só que não é suficiente para fazer com que esse bloco suba e nem que ele fique parado. Nessa condição aqui, ainda fazendo uma força para cima, o bloco continua descendo. Então, mais uma vez, ó, força resultante é massa vezes aceleração. E força resultante é a soma de todas as forças. Só que nesse caso aqui eu tenho o peso tangencial puxando para baixo e a força F e a força de atrito cinético estão apontando para cima, porque o bloco está descendo. Beleza? O atrito ele sempre é contrário ao movimento. Então aqui nesse caso a força resultante vai ser o peso tangencial. Já que o bloco está descendo, então o peso tangencial está ganhando. Então por isso que ele vem primeiro. Beleza? Então, bloco descendo, peso tangencial, menos essa força F que está para cima, menos o atrito que também está para cima. E aí, agora é só você lembrar que peso tangencial é peso vezes seno do ângulo. E substituindo os valores aqui, tá? E força de atrito cinética é o coeficiente de atrito vezes o peso. Aí eu acho a aceleração. Beleza? Você não precisa decorar a fórmula se você lembrar dessas condições aqui. Lembrando dessas condições, você resolve. Você consegue achar a aceleração fácil. Então, sempre lembre. Força resultante, massa vezes aceleração. E força resultante é a soma de todas as forças. Aí você tem que analisar onde estão todas as forças, para que lado cada força aponta, e sucessivamente. Beleza? Então, não precisem decorar a fórmula. O que eu preciso que vocês lembrem é que força resultante é massa vezes aceleração, e força resultante é a soma de todas as forças. Beleza? É isso que eu preciso que vocês lembrem. E aqui temos alguns exercícios para a gente fazer. Beleza? Então, vamos lá. Exercício 1. Um bloco de 3 kg encontra-se no limite para se movimentar, apoiado sobre um plano inclinado em 45 graus em relação ao solo. Então, esse aqui é o ângulo de inclinação. Considere a gravidade no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície.
Beleza? Então, ele quer saber o coeficiente de atrito estático ali. Dados que o exercício fornece para a gente. Massa, 3 kg. Ângulo de inclinação, 45 graus. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E ele está no limite, preste atenção nessa palavra, no limite para se movimentar. Se ele está no limite para se movimentar, significa que eu tenho atrito estático, que é o coeficiente de atrito estático vezes o peso normal. E como ele está no limite para se movimentar, significa que ele não está se movimentando, então a força resultante é igual a zero. Ou seja, a aceleração é zero. Beleza? Então, vou fazer aqui as condições. Ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Como a aceleração é zero, força resultante é igual a zero. E outra coisa, força resultante é igual à soma de todas as forças. Então, força resultante vai ser igual ao peso tangencial menos o atrito estático máximo. Não é? Porque se eu tenho um plano inclinado aqui, o bloco está aqui, força de atrito vai impedir que o bloco escorregue, peso tangencial vai fazer o bloco descer, força normal e o peso normal. Esses dois aqui se cancelam, sobra só esses dois. Então, peso tangencial menos o atrito estático. Logo, analisando esses dois, peso tangencial é igual ao atrito estático máximo. Peso tangencial é massa vezes a gravidade, vezes o seno de 45. Atrito estático é o coeficiente de atrito estático vezes o peso normal, que é a massa vezes a gravidade, vezes o cosseno do ângulo. Então aqui, ó, massa, eu tenho massa dos dois lados, eu posso cortar. Beleza? Tenho gravidade dos dois lados, também posso cortar. Aí aqui o coeficiente de atrito estático vai ser igual ao seno de 45 dividido pelo cosseno de 45. Seno dividido por cosseno, isso é tangente, tá, pessoal? Então, é a tangente de 45 graus. Tangente de 45 é 1. Então, esse aqui é o coeficiente de atrito estático. Ou, de maneira geral, se o bloco estiver na iminência de se movimentar, tá? Sempre que o bloco estiver na iminência de se movimentar, o coeficiente de atrito estático ele é igual a tangente do ângulo de inclinação. Tá? Sempre que tiver na iminência de se movimentar, o coeficiente de atrito estático ele é igual a tangente do ângulo de inclinação. Beleza? Mas veja que eu não precisei decorar isso aqui. Eu apenas fiz força resultante é igual a massa vezes aceleração, e força resultante é a soma de todas as forças, e eu acabei chegando no valor. Beleza? Sempre vão ter que lembrar disso para mim. Sempre que falar de dinâmica, essas duas coisas que você vai fazer. Força resultante é a soma de todas as forças, e força resultante é massa vezes aceleração. Exercício 2. Um bloco de 2 kg desliza sobre uma superfície com atrito de um plano inclinado em 60 graus. Beleza? Determine a força mínima a ser aplicada sobre o bloco na direção da superfície desse plano para que o corpo deslize com velocidade constante. Então, se o corpo
vai deslizar com velocidade constante, força resultante vai ser igual a zero. Velocidade constante significa que a aceleração é igual a zero. Então, força resultante é igual a zero. Se esse bloco está escorregando, beleza? Então, ele tem aqui escorregando. Para baixo, eu tenho a força, o peso tangencial puxando esse bloco para baixo. E contra ele aqui, eu tenho a força de atrito cinético, porque ele está escorregando, mais uma força F que faz com que ele fique escorregando com força resultante. Beleza? Então, nesse caso aí, quando eu for fazer força resultante, a soma de todas as forças, então a força resultante vai ser igual ao peso tangencial menos a força F menos o atrito cinético. Aí você vai analisar essa equaçãozinha que você bolou aqui. Você vai ver que o peso tangencial ele é igual à força F mais o atrito. O que ele quer saber só para saber? Então, a força mínima. Então, perdão, ele vai querer saber essa força F, então eu vou deixar ela em evidência. Então, essa força F ela é igual ao peso tangencial menos o atrito cinético. Então, a força F é igual a massa vezes a gravidade, vezes o seno do ângulo de inclinação, menos o coeficiente de atrito cinético, vezes a massa, vezes a gravidade, vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Força F é igual a 2 vezes 10. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Coeficiente de atrito é 0,5. Massa é 2. Gravidade é 10 e cosseno é 1.000, cosseno 60.000. Aqui eu posso cortar esse 2 com esse 2, fica 10 raiz de 3. Aqui eu posso cortar esse meio com esse meio, 10 vezes meio é 5. Então minha resposta é 10 raiz de 3 menos 5. Essa é a resposta. Se eu quiser deixar melhorzinho e tal, fazer uma frescurinha, eu posso colocar o 5 em evidência. Fica 2 raiz de 3 menos 1. Newton. Essa é a força, tá? Por que eu trouxe esse exercício? Para você ver que nem sempre você vai fazer um exercício e vai dar um número redondo, tá? Isso aqui é uma resposta válida, tá, pessoal? Nem sempre ele vai te dar um número exato, não vai te dar 2, 20, 30, 40. Às vezes ele vai te dar um número que você não consegue calcular, que tem uma raiz quadrada aqui que você não consegue calcular, mas não desespera. A resposta pode ser desse tipo. Você pode ter uma raiz quadrada no resultado, você pode ter uma raiz cúbica no exercício, não tem problema, tá? É uma resposta. Às vezes o aluno faz o cálculo certinho, chega aqui, dá esse valor e fala, pronto, errei em alguma coisa. Aí ele fica achando cabeça. Primeira coisa, dê uma resposta desse tipo, vai lá no gabarito, vê se tem alguma resposta com isso aqui. Se tiver, você vai lá e pronto, é possível que tenha. Tá legal? Então, é isso aí que eu tinha para passar para vocês. Pode crer?